Olá, criaturas! Esse vídeo é pra gente ter uma aula de história e matar a saudade dessa conversa bacana que a gente costuma ter às terças-feiras lá na escola. Para começar essa aula, eu quero que vocês peguem um pedaço de um lápis, uma caneta, um papel e que vocês façam anotações a respeito do que a gente vai discutir aqui hoje. Tá? Essas anotações que vocês vão fazer, que pode ser comentário, sugestão de leitura, que tem a ver com o nosso tema, sugestão de filme, sugestão de vídeo, dúvidas. Esses comentários, isso vocês vão me mandar por e-mail e aí no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o que vocês tiverem me enviado, tá bem? Bom, o tema da nossa aula vai ser a viagem dos negros escravizados da África para o Brasil, mas antes disso queria retomar rapidamente o que a gente já estudou até aqui. Será que vocês se lembram? Bom, nós começamos falando que a África não é um país, que a África é um continente com muitos países e que desde sempre foi esse lugar habitado por muitos povos, né? Mesmo quando ainda não existia essa concepção da África como ela é hoje, né? Antes do domínio da colonização europeia, a gente viu que a África ela já tinha muitos povos que eram diferentes entre si, que tinham costumes diferentes, línguas diferentes, que acreditavam em deuses diferentes, que se relacionavam às vezes bem, às vezes mal, né? Então às vezes tinha tribos inimigas, povoados inimigos e povoados amigos, e que eles também já eram povos bastante tecnológicos, que dominavam a metalurgia, que dominavam a agricultura, que já sabiam técnicas de tingir roupa e que, enfim, que eram povos que já tinham bastante conhecimento. Além disso, nós vimos que o escravismo não é uma novidade da história. Infelizmente, podia nunca ter acontecido com ninguém, né? Mas, desde os tempos antigos, mais remotos, existiu o escravismo. Então, já em Roma e na Grécia Antiga, era um costume, por assim dizer, que um povo escravizasse o outro. Então, havia uma disputa de território, aí quem ganhava escravizava quem perdia, que ficavam sendo os estrangeiros. E aí, ou seja, não só na África, como também em lugares da Europa, acontecia a escravização de um ser humano por outro. A gente também discutiu um pouco a diferença entre o que aconteceu com os indígenas no Brasil e com os negros africanos que foram trazidos para cá e para outros lugares do mundo. A gente falou que os indígenas, eles sim foram escravizados, mas que não era dado a eles um valor mercadológico. Lembra disso? Que a gente disse que eles não eram vendidos, né? O objetivo de escravizar ali naquele momento os indígenas era ter deles a mão de obra, que eles trabalhassem, mas eles não eram considerados uma mercadoria, como o que aconteceu com os negros e que a gente vai estudar e já tem estudado, né? Esse ano. Depois a gente viu um pouquinho da fase da colonização do Brasil, quando os portugueses dominam esse território que até então era habitado pelos indígenas. Então eles vêm, eles dominam esse território e a partir daí começa uma nova forma de organizar o que acontece aqui. E nesse momento eles sentiram a necessidade de trazer pessoas para trabalhar, porque dessa forma eles ocupavam esse território e impediam a invasão de outros povos que também estavam muito interessados no que tinha por aqui, né? Tipo os holandeses que estavam de olho no nosso Brasil aqui, que naquela época ainda nem era Brasil direito, né? Mas, quer dizer, quando os portugueses chegaram, virou Brasil e tal. Mas, quando eles trazem essas pessoas de Portugal para morar aqui, eles veem que é pouca gente e que eles precisam de pessoas para trabalhar. E aí a gente estudou 3 grandes ciclos em que foi necessária
a mão de obra dos negros, nesse caso uma mão de obra escravizada, para o trabalho, que foi o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo da mineração e o ciclo do café. Não quer dizer que eles não tenham trabalhado com outras coisas, mas a gente falou desses 3 ciclos principais que aconteceram no Brasil, ciclos econômicos. Por fim, agora já nas nossas atividades online, eu pedi que vocês me dissessem como vocês achavam, como vocês imaginam que aconteceu o rapto dos negros africanos que foram trazidos para cá. Vocês disseram coisas muito interessantes, porque vocês são crianças muito sabidas e que já sabem, só um pouquinho, sai daqui, gente, que já sabem bastante coisa sobre esse assunto. Então vocês disseram que os europeus usavam armas de fogo. Vocês disseram que existiam mercadores que iam lá e sequestravam, raptavam os negros e vendiam para os portugueses. Vocês disseram que os negros eram torturados, maltratados. E vocês também disseram que eles eram obrigados a trabalhar sem ter nenhum tipo de recompensa por esse trabalho, como um salário, né? Todas essas coisas que vocês disseram, a gente vai descobrir daqui por diante se aconteceram exatamente dessa forma. Combinado? Bom, hoje a gente vai falar, tendo lembrado um pouco de tudo isso e retomando a falar de vocês, hoje a gente vai conversar sobre a vinda desses negros para cá. Começa assim, né? Eles não são considerados imigrantes, porque eles não vieram para cá porque eles quiseram. Ninguém virou e falou assim, olha, vou pegar aí um navio, passar umas férias lá nessa terra nova, ver o que tá rolando lá, atravessar o oceano, ficar aí mais de 30 dias navegando. Não, não foi assim. Eles foram sequestrados, raptados, né? Eram atos violentos, agressivos em que essas pessoas eram retiradas dos seus povoados, das suas famílias, misturadas com outras pessoas. Não vinha todo mundo, não vinha uma família toda junto, não, né? Cada um vinha num navio para um lugar diferente. Então esses mercadores, essas pessoas que estavam ali nesse papel de raptar os negros, eles os levavam para um lugar que tinha o nome de feitoria. O que é uma feitoria? Feitoria é como se fosse um depósito, uma casa feita de pedra ou de madeira, onde esses negros eram amontoados para ficar aguardando a chegada do navio negreiro. Era tipo um hotel? Não, não era tipo um hotel em que cada um tinha seu quarto, sua banheira, vista para o mar. Não, não era assim. Eles estavam lá presos e amontoados e todos misturados. O que eu quero dizer com misturado? Eu quero dizer que vinha uma pessoa, vinha não, né? Era trazida uma pessoa de um canto da África com outra pessoa de outro canto que não falavam a mesma língua, que não tinham os mesmos costumes. Por que era feito assim? Era uma estratégia para que as pessoas se sentissem deprimidas, se sentissem acuadas e que não tivessem força para resistir naquele momento. Porque você foi preso, num primeiro momento você ainda está meio perdido, meio sem identidade, mesmo meio sem saber quem é, o que está acontecendo. Quando o navio negreiro chegava, o que os mercadores faziam? Embarcavam primeiro quem estava mais tempo na feitoria. Por quê? Para impedir que eles começassem a se entender, que as pessoas que estavam ali presas naquelas feitorias começassem a se dar conta de que eles eram muitos e de que eles podiam ganhar numa situação de guerra e de rebelião contra esses mercadores. Então eles procuravam fazer com que não desse tempo das pessoas que estavam ali se unirem para resistir, para se rebelar. Antes de serem embarcados no navio, eles eram batizados por um padre e tinham seus nomes trocados. Eles passavam a ser chamados de João, Antônio, Maria, José, nomes o quê? Cristãos.
E a ordem dada a eles era: a partir de agora, vocês são outras pessoas e vocês têm que esquecer tudo da vida de vocês. Vocês têm que esquecer essa terra, vocês têm que esquecer a família de vocês, vocês têm que esquecer tudo. É lógico que isso não funciona bem assim, né? Se eu chegar pra vocês aí e falar: olha, a partir de agora você tá proibido de lembrar que a sua mãe é sua mãe, que o seu pai é seu pai, que o seu irmão é seu irmão, que você mora nessa casa, que você fala essa língua. Não é assim que funciona. Mas essa era a ordem que eles recebiam. E para impedir que os negros pulassem dos navios e tentassem fugir e ficar na África, eles eram amarrados, acorrentados e colocados nesse navio, que levou o nome de navio negreiro ou então de tumbeiro. Tumbeiro, que vem de tumba, né? Que é o que tem a ver com o lugar onde ficam os mortos. Então as pessoas morriam nesses navios. E elas morriam por quê? Porque as condições de viagem eram muito ruins. Esses navios eram embarcados, né? Eram embarcados cerca entre 500 e 700 pessoas. Homens, mulheres, crianças, todos juntos ali, misturados, como eu já falei para vocês, tudo apertadinho um no outro, em péssimas condições. Eles tinham que fazer suas necessidades, xixi, cocô, em baldes, e vomitavam, passavam mal, estavam, né? Não tinha, eles estavam no porão do navio, então assim, não era um lugar arejado, né? Dizem os historiadores que quando o navio estava se aproximando da costa brasileira, era possível sentir o cheiro a quilômetros de distância, porque aquelas pessoas estavam confinadas nas piores condições possíveis por um período que variava de 35 dias até 6 meses, dependendo das condições de viagem. Se o mar tivesse em calmaria e desse tudo certo, ele chegava em 35 dias. Se não, demorava um monte. No caminho, muitas pessoas morriam, claro, e eram jogadas no mar. Então, a gente tem aí tem mais uma coisa. As pessoas, os negros, quando eram embarcados, eles eram marcados a ferro, no ombro, nas coxas ou nas costas, né? Para ficar marcada a sua condição de não humano, né? A partir de agora, eles eram uma espécie de animal, de bicho ou de objeto, alguma coisa assim que pertencia ou pertenceria a alguém. Eles não eram mais donos das suas vontades. Duro isso, né? Difícil. Imagina você ser arrancado do seu povo, da sua família, da sua casa, você ficar enfiado num navio que você precisa fazer xixi no balde, cocô no balde, vomita, passa mal, aí a pessoa que está do seu lado morre, ainda é jogada no navio no mar. Era uma condição muito, muito deplorável. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Importante. E eu quero que vocês pensem nisso que eu vou falar e que vocês me escrevam comentando isso, tá bem? Apesar dos negros serem tratados dessa forma, havia uma lei que obrigava que eles recebessem 3 refeições diárias, 2,5 litros de água por dia e que um médico os examinasse regularmente. Então, se por um lado eles eram tratados com crueldade, enfiados como gado no navio, por outro lado havia um interesse de mantê-los saudáveis. Por que isso acontecia? Porque é que ao mesmo tempo o negro era desvalorizado e valorizado. O que vocês acham? Escrevam sobre isso para mim, para eu ler os comentários de vocês na próxima aula e a gente começar a nossa discussão por aí. Combinado? Agora, o que vocês precisam fazer? Vocês vão ler o texto que eu mandei para vocês, que está lá no site, e vocês vão ler ele junto com um adulto. E aí vocês vão ler discutindo. Então, lê um parágrafo, fala o que você entendeu, comenta, e aí vocês vão ler a página 17, 18 e uma parte da página 19. Vocês vão ler e vão discutir. E depois que vocês fizerem isso, vocês vão fazer um desenho muito caprichado de como vocês imaginam que era esse navio negreiro.
né, esse tumbeiro. Vocês podem fazer como se vocês estivessem olhando ele de cima. Vocês podem fazer como se vocês estivessem olhando ele de lado. Vocês podem fazer como se ele fosse transparente e você conseguisse ver tudo que tem dentro dele. O importante é que vocês façam com bastante capricho e empenho. Combinado? Tô esperando. Beijo pra vocês.